Bom dia, boa tarde, boa noite, prazer, meu nome é Daniele Vidal, eu sou psicóloga, neuropsicanalista especializada em gestão emocional para o mundo dos negócios e mentora de mulheres. Vamos conversar um pouquinho sobre liderança? Eu vou trazer coisas sobre liderança, conceitos sobre liderança e vou trazer também um pouco da liderança feminina, que é diferente da liderança masculina. Vamos conversar um pouquinho sobre liderança, sobre o líder? A líder ideal existe? A gente tem vários tipos de liderança. Cada colaborador ele tem uma expectativa sobre aquele líder. Isso traz muito quando a gente fala do pai e da mãe ideal. Uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto que ainda não se libertou disso, carrega. Ele tem o pai e a mãe que existe e ele tem o pai e a mãe ideal. O que é o pai e a mãe ideal? É o que ele imagina na cabeça dele. Na liderança, a gente também vai enfrentar esse mesmo processo. O líder ideal é o líder que vai atender às expectativas daquele colaborador. Só que vocês já imaginaram? Eu vou ter que ser um líder ideal para cada pessoa que eu liderar? Isso não cabe, não existe. O que a gente trabalha na liderança é uma liderança possível, que consiga cuidar das pessoas que estão ali, sendo lideradas, colaborando para o negócio, mas também, e muito importante, e que é preciso observar, é que o líder precisa, é necessário, é algo que está dentro do escopo de trabalho dele, liderar para a empresa. Então, o líder precisa trabalhar como o eixo de uma balança. De um lado vão estar os liderados e do outro lado vai estar a empresa. O que ele precisa fazer? Equacionar essas duas coisas. Ele precisa atender essa equipe, mas ele também precisa atender às necessidades dessa empresa. Esse lugar de liderança é uma liderança adequada e assertiva, tanto para pessoas quanto para o negócio. Agora, vamos levar em consideração que se você tem uma equipe, provavelmente você não vai atender às expectativas de todo mundo. Por que isso? Porque cada ser humano é único e muitas vezes a gente acaba trazendo para o trabalho, para as nossas relações de trabalho, algumas frustrações e algumas expectativas das nossas relações externas. Então, não caia nesse lugar de que você vai ser o líder ideal. Você não será o líder ideal. Você será o líder possível para fazer o negócio acontecer e a sua equipe andar de forma engajada e motivada. Vamos falar um pouquinho dos tipos de liderança, dos tipos de líder que a gente tem. Vamos falar sobre dois tipos de liderança aqui, que eles trabalham em oposições, eles trabalham em extremos, que é a liderança do autocrático e a liderança do democrático. Então vamos lá. O líder autocrático é aquele que decide sozinho, é aquele que centraliza as coisas, é aquele que tudo está sob o domínio dele. A equipe tem pouquíssimo espaço para participar das decisões, para participar do fazer. É uma liderança que em alguns momentos ela precisa ser usada, mas são momentos muito específicos. O líder autocrático, a liderança autocrática, ela pode ser eficiente em momentos de crise. Por quê? Porque não dá para ter nenhum tipo de erro. Essa liderança autocrática, ela é usada, mas é usada em momentos muito específicos. No dia a dia, isso acaba com uma equipe. Aí a gente vai trazer a liderança democrática. O líder democrático, o líder participativo, é o líder que incentiva a colaboração, que decide em conjunto, que busca a participação da equipe. Isso ajuda a performance da equipe e a performance individual. Então, é uma liderança bacana, mas cuidadosa. Nem todos da equipe podem e estão aptos a serem liderados dessa maneira. Na liderança democrática, a gente, como líder, precisa olhar. Alguns liderados, eles não têm a maturidade para lidar com a decisão. E aí ele se atropela. Ele não tem maturidade para fazer determinadas escolhas para as situações. Ele se atropela. Ou, quando você deixa de forma democrática, ele acha que ele pode falar tudo, né? Ele acha... Não é acha, ele acredita. Né? Ele acredita que ele tem mais poder de decisão do que ele realmente tem. Então ele acaba atropelando a liderança. Então por isso que é preciso ter cuidado. Pace state. Eu queria aprender inglês, então não tem. A gente vai fazer o curso nesse momento. Tá. O líder de alta performance. Quem é esse líder? É aquele que exige muito,
que cobra muito, mas que também entrega muito. Essa liderança, ela precisa ser uma liderança com bastante cuidado. Por quê? Porque ele acredita que a equipe tem o ritmo dele. E na maioria das vezes não tem. O líder de alta performance, ele pode gerar um estresse, uma sobrecarga muito grande na equipe. É porque eu tô falando de mim, entendeu? Então eu tô com dificuldade. Você pode falar. Dá sua opinião, ela vai dar a opinião dela no vídeo, tá? Eu vou te dizer que nesse momento eu tô traumatizada do meu último trabalho, então eu só consigo fazer associações com todos os traumas que eu passei no meu último trabalho. Mas isso não pode ir pro vídeo, tá? Não, eu sei. Porque aí a gente é processado, gera um monte de estresse. Eu acho que, não tô falando o nome de ninguém, eu nunca divulguei meu trabalho. Tá bom. O líder de alta performance, o nome já diz. O nome já diz, ele tem alta performance. E aonde está o ponto de observação? Muitas vezes esse líder, ele pode não ter a visão de que o liderado não tem a mesma velocidade que ele. E é aí que gera o estresse, é aí que gera o conflito nessa relação. Eu aprendi ao longo de 2025 que eu preciso entender o meu liderado. Por quê? Porque eu sou muito acelerada, eu trabalho em alta performance. Para mim, tudo que eu vou fazer, é necessário que eu faça em excelência e muitas vezes o meu liderado, as pessoas que trabalham direto comigo, elas ainda não chegaram nesse lugar. Então, 2025 me ensinou muito a ter mais cuidado com o meu colaborador, nesse sentido. Vamos falar do líder emocionalmente inteligente. É o cara que consegue gerir as suas emoções. Então ele sabe trabalhar os conflitos internos, comunicar com clareza, acolher o colaborador. É um líder que sabe fazer com que o ambiente funcione da melhor forma possível. O líder emocionalmente inteligente, ou o líder que possui gestão emocional, ele se aproxima muito do líder ideal em alguns momentos. Lembra que eu falei que a liderança ela transita dependendo da situação que a gente tem dentro da empresa? O líder emocionalmente inteligente, ele consegue se adaptar aos liderados, a ler os liderados de forma individual. Então ele transita muito de forma emocional ali, trabalhando cada colaborador, atuando com cada colaborador de forma diferenciada. Agora a gente vai falar de uma liderança assim, que é muito comum, não deveria, mas que é o líder egocêntrico. O que é o líder egocêntrico? É aquele líder que o que importa é ele. Tá se identificando com alguma coisa? Não, é que eu olho para isso e eu vejo. Mas enfim. Não vai aparecer, eu quero saber. Não, o dono do... O líder egocêntrico, ele sempre vai pensar primeiro nele. Então ele faz com que a insegurança seja instalada na equipe, ele traz para essa equipe um distanciamento, ele tem um índice de confiança dessa equipe por ele muito baixo. E a equipe acaba tendo medo, porque sabe que tudo que ele vai trazer de informação ou tudo que ele vai trazer de meta, a única pessoa que vai ser beneficiada é ele mesmo. É um líder que está completamente desconectado da sua equipe. É aquele líder que acaba pegando crédito para ele de uma ideia que veio da equipe. É um líder que não divide nada, que é bom, mas divide tudo aquilo, ou melhor, entrega tudo aquilo que é ruim. E, por hora, a gente vai falar do último tipo de liderança aqui, porque existem muitas outras lideranças, que é a liderança situacional. O líder situacional é o que se adapta ao melhor estilo necessário para o momento da empresa, o momento de maturidade daquela equipe, né? Ele vê qual a necessidade daquela equipe, daquela empresa, naquela situação. Esse líder, ele navega em todas as lideranças, ele conduz a sua equipe da maneira que é necessária e da forma que é preciso para aquela situação no momento. E a liderança situacional é uma liderança altamente estratégica. Ela adequa a liderança à situação da empresa e à situação da equipe, fazendo com que a gente consiga encontrar uma maneira de condução para o resultado que é desejado. Vamos lá, qual é a diferença do líder emocionalmente inteligente para o líder situacional?
O líder emocionalmente inteligente é aquele que leva, que entende, que conhece, mas ele faz isso o tempo inteiro. A liderança situacional também utiliza a liderança que tem uma boa gestão emocional, mas dependendo do caso, ela deixa isso de lado e entra para uma liderança autocrática. Por quê? Porque ela vai usar o que for necessário de liderança para chegar ao objetivo final. Agora, falando diretamente com você que é líder, o que você pode, o que você precisa fazer para montar uma equipe unida, para montar uma equipe engajada, para montar uma equipe produtiva? Ah, não tem pronto? Tá. Aí você quer muito, porque esse conhecimento ele é seu. Não é, eu não tô pensando. Eu chego aqui e não consigo pensar, gente. Você consegue sim, você que acha que não. Parece que eu sou um inglês, nunca vi, vai. Você tá trazendo um bom ponto para mim, para eu trabalhar na minha análise. Eu sou uma ótima influência na sua terapia, vai. Nem sempre, tá? Não vou falar aqui na câmera, senão isso vai pro vídeo. Matheus, pode botar no vídeo esse ADR, porque a gente na gravação tem DR. Então vamos lá, como é que a gente monta uma equipe unida, uma equipe engajada e uma equipe produtiva? Primeiro, a união ela vai precisar acontecer no dia a dia. Então não adianta você pegar e botar a equipe para fazer um trabalho externo, para ir para um parque. A gente leva a equipe para fazer algumas imersões, sempre fora do ambiente de trabalho. Sempre não, porque eu acho que sempre sempre, vamos. Sempre é um pouco demais. É bacana a gente pegar essa equipe e fazer imersões fora do ambiente de trabalho, mas também fazer coisas dentro do ambiente de trabalho. Então, uma equipe unida, a gente criar um café da manhã, criar uma reunião onde todos possam falar, sempre tendo conduções, sempre criando um ambiente de respeito, um ambiente que mostre que as pessoas estão sendo ouvidas. Isso faz com que as pessoas entendam que fazem parte do processo, fazem parte da empresa. Isso traz união. Quando a gente tem algum resultado que não foi adequado, ou que não foi o esperado pela empresa, mas essa equipe é uma equipe que está sempre produzindo, é uma equipe que está unida, é uma equipe que aconteceu pontualmente esse resultado, agora é o momento mais importante do teu ano fiscal para você unir essa equipe. Porque se ela está sempre dando resultado e você tem naquele momento um resultado que não é o adequado, que não é o esperado, você precisa mostrar para eles que você está junto com eles nesse momento e que vocês vão dar a famosa volta por cima. Então, nesse momento é um momento que você precisa ter maior cuidado com essa equipe, maior amparo para essa equipe, para ela ver que ela consegue e que, principalmente, ela tem um líder que vai apoiar ela em toda e qualquer situação. Agora vamos trazer uma visão. Ou você na posição de líder, ou você na posição de colaborador. Aconteceu um erro, você cometeu um erro, que esse erro prejudicou a equipe. O que é preciso? É preciso muito cuidado para olhar para esse lugar. Às vezes acontece. É o esperado? Em hipótese nenhuma. Mas pode acontecer? Pode. Eu vou trazer duas situações aqui que são parecidas, porém opostas. O líder cometeu um erro que prejudicou a equipe. Como é que ele se comporta? Se esse erro é um erro sabido por toda a equipe, ele precisa conversar com essa equipe e, se for necessário, se desculpar com essa equipe. Se é um erro que a equipe não tem acesso, ele precisa corrigir para que isso nunca mais aconteça. É importante, de qualquer forma, que ele se posicione para correção. Agora, um colaborador cometeu um erro que prejudicou a equipe. Como esse líder vai lidar com esse colaborador? Aí ele tem que entender se esse erro que o colaborador cometeu tem a ver com uma necessidade que o colaborador tem de aparecer, com isso prejudicou a equipe. Ele tem que entender quem é esse colaborador e se isso é algo que se repete. Então, o mais importante disso tudo é ele entender o que gerou esse erro desse colaborador. Se foi um erro que o colaborador cometeu por uma má condução do seu trabalho, por uma falta de atenção, por um desejo de aparecer, ou se esse erro foi algo que foi entregue para ele e ele, sem saber, deu continuidade e o erro apareceu. Então, é olhar para esse colaborador, primeiro de forma individual, entender o que aconteceu e depois trazer isso para a equipe e
fazer com que a equipe entenda também o que aconteceu e fazer com que eles se unam novamente. Existe um momento da liderança que é o momento mais delicado, que é onde eu preciso ser assertivo nas minhas decisões. É necessário que eu proteja a minha equipe, mas importante que eu gere resultado. Um exemplo é quando uma empresa compra outra empresa. Quando há essa fusão, em sua maioria há demissões. Eu, como líder, eu vou ter que pensar no seguinte: não é em quem eu vou demitir, é em quantos eu vou conseguir não demitir. Então, nesse lugar, é um lugar de muita observação, é um lugar de muito cuidado, mas é um lugar que, como líder, a gente não vai escapar. Muitas vezes, a gente, como líder, vai precisar desligar pessoas. A gente precisa desligar pessoas, muitas vezes, porque o comportamento dela não condiz com o comportamento que a empresa deseja. A gente vai desligar pessoas porque elas não estão tendo a performance desejada pela empresa. A gente vai desligar pessoas porque existe uma fusão e existe uma redução de quadro e ponto final. E é algo que é literalmente decisório, você tem que fazer, não é uma escolha. Você vai precisar desligar pessoas porque tem uma redução de quadro, porque a empresa está passando por uma crise. Então, nesse momento, o olhar do líder não é quantos eu vou demitir, é quantos eu consigo proteger e manter o meu resultado. É um lugar muito sensível, mas é um lugar necessário de ser olhado. Quando a gente está numa situação dessa, como líder, a gente fica muito acuado, porque por mais que o colaborador não esteja adequado para as situações, você está tomando uma decisão sobre a vida de alguém. O que você precisa fazer nesse momento? Olhar para você, ver a sua liderança, ver se você realmente desenvolveu tudo que você podia naquela pessoa, ou melhor, você entregou ferramentas para que ela possa se desenvolver, porque a gente não desenvolve ninguém. A gente entrega ferramentas, a gente faz acompanhamento, a gente cobra, a gente ampara, mas a pessoa, o colaborador, ele só se desenvolve se ele desejar. Então, num momento desse, analisa a tua liderança para ver se ela foi uma liderança que realmente deu oportunidade para as pessoas que estavam ali. E não traz a culpa para você. Existe uma frase, né, que eu uso muito quando eu entro para fazer consultoria em algumas empresas, quando eu entro para alguns conselhos de algumas empresas, que é: eu contrato por toda a parte técnica, mas eu demito pelo comportamento inadequado. Como líder, como eu faço para identificar algum colaborador que está prejudicando a equipe? Eu vou trazer uma situação. Hoje eu trabalho em algumas consultorias e numa das consultorias eu comecei a observar que eu tinha 3 assistentes que faziam muito hora extra e 2 assistentes que nunca faziam hora extra. Pelo contrário, essas 2 sempre tinham atrasos na entrada e faltas e atestados. E aí eu comecei a estudar o ponto e a observar o trabalho delas. O que eu vi? Essas 2 pessoas, elas não tinham comprometimento, não chegavam no horário. Muitas vezes estavam na empresa no horário, porém estavam na cozinha tomando café, foram trocar de roupa, estavam demorando porque estavam conversando no corredor. E isso gerava uma sobrecarga nas outras 3 assistentes, que, para não deixar os profissionais sem o ambiente pronto para começar o trabalho, elas acabavam entrando mais cedo para fazer o serviço de quem não fazia. Isso é um ponto de observação. O que pode ser feito nisso? Eu preciso chamar essas pessoas, eu preciso pontuar o que está acontecendo, eu preciso entender que não dá para sobrecarregar um e deixar os outros à toa, deixar os outros fazerem aquilo que eles acreditam que podem fazer, mas principalmente, e nesse momento, conversar, cobrar, observar, orientar. Mas, gente, se não tiver mudança em 30, 60, 90 dias, essas pessoas não devem fazer parte do seu quadro de funcionários, porque elas atrapalham o seu negócio. E isso traz um grande risco psicossocial lá da NR1. Eu trago sobrecarga, eu trago estresse. No card, em algum lugar aqui em cima, porque eu nunca sei onde está, tem um vídeo da NR1 explicando tudo sobre esses riscos psicossociais e como isso afeta os seus colaboradores e a sua empresa. E então, quando um colaborador ele deixa de fazer a parte dele e o outro que tem responsabilidade com o trabalho dele, com o trabalho da equipe, passa a fazer,
eu sobrecarrego, eu gero estresse. Eu, nesse momento, faço com que esse colaborador que está fazendo o serviço do outro entenda que ele é menos valorizado. Então, olha o que a falta de responsabilidade de um colaborador de uma empresa pode causar numa equipe. Esse é o cuidado que a gente, como líder, tem que ter. Então, foi isso. Falamos um pouco sobre liderança. Esqueci. Por hoje é só, pessoal. Falamos um pouco sobre liderança. Nos vemos no próximo vídeo. Dá um like, se inscreve no canal, faz comentário, me segue nas próximas... Nas próximas, Daniel? Me segue nas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.